Fala pessoal, Marcelo, Papo de Sardinha. Hoje eu quero bater aquele papo sobre algumas etapas do processo. Eu queria muito que vocês comentassem, falassem qual etapa do processo vocês estão. Alguns processos que você viu no início, hoje você já ignora porque você elimina isso da sua vida. E lá na frente vocês vão entender que alguns vídeos já não fazem mais sentido para vocês. Mas comente, me falem qual etapa do processo no day trade, principalmente, que é o mais agressivo, vocês estão. Antes, deixe um like, compartilhe, comente. Quem não é ativo, cara, ativa o sininho. Quem não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Eu estou bem ativo lá. Vamos para o vídeo. A gente tem basicamente 3 etapas iniciais no day trade. A etapa de início de todo iniciante, e eu vou explicar cada etapa. A primeira etapa ela é de perdas. E por que isso acontece? E aí você coloca dinheiro na corretora e aí você perde. Aí você quebra a conta. E aí você começa a entrar num ciclo onde você simplesmente perde e perde. E por que isso acontece? Por que essa etapa ela é tão problemática, ela é tão difícil, ela é tão complicada na vida de quem está iniciando? Primeiro, quando você é muito eu acredito muito, eu falo isso porque aconteceu comigo. Quando você está iniciando no mercado financeiro, alguns fatores, alguns detalhes, eles não são ditos. E aí você acaba a ignorar certos acontecimentos do mercado que são prejudiciais para quem está iniciando. Quais são eles? Você ignora o gerenciamento de risco, você ignora o tempo de tela, você alavanca, você ignora que você está com pouco dinheiro e faz uma alavancagem. E aí a alavancagem é arriscado. Você faz preço médio, sem saber o que você está fazendo. Você estuda pouco e quer ganhar muito. Esse é um processo, primeira etapa do processo de quem está iniciando. Ele perde porque ele tem esses motivos que leva ele à falta de conhecimento, alavancagem, preço médio, não saber o que está fazendo, não ter o stop, não estopar, sempre arrastar, acreditar que ele vai voltar. E quando ele vai a seu favor, você simplesmente zera a operação. Essa etapa, ela é tão importante, mas ela pode ser evitada. Simplesmente fazendo o básico, o óbvio da história, que é estopar, controlar, controle emocional, não ter dia de fúria, não ter trade de vingança. Enfim, N motivos que você pode evitar, que eu já falei inclusive em vídeos anteriores. Eu acho que o grande problema de quem está iniciando, principalmente começando do zero, é que ele acaba sendo induzido pelo que a mídia fala, pelo que o mercado, de uma maneira geral, no YouTube, as mídias sociais falam sobre o day trade, e aí no final ele acaba se tornando algo nocivo, algo problemático, algo prejudicial para quem está começando. E aí entra aquela história de que o negócio não funciona. Mas vamos para a segunda etapa. A segunda etapa do processo é a etapa em que você já entendeu que você precisa estopar. Você já apurou sua técnica, você está com a técnica melhor, você está fazendo aquilo da melhor maneira possível, você já começou a ganhar dinheiro. E aí você já entendeu que você precisa estopar. Porém,
você não tem um controle emocional para esses stop. E qual é o grande problema disso? Você não aceita estopar. E aí você ganha, essa fase é a fase do empate, é a etapa do empate, etapa do processo que está quase indo para o ganha-ganha. Você ganha, você tem 90% de acerto, e aí chega um dia em que o stop, o mercado não aceitou a sua ordem, o mercado não aceitou a sua análise, e aí você não aceita perder, e aí você ganha em um mês e entrega em um dia. Nessa etapa, é aquela etapa onde a gente comenta muito, o cara tem 80%, 90% de acerto e basta um trade errado para que ele entregue tudo. Eu acho que essa segunda etapa, ela foi a etapa que eu mais perdurei para poder acertar, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de alinhar o meu stop. Eu sempre falo que isso é uma matemática. Você tem que alinhar a matemática, ela funciona da seguinte forma: você tem que ter a quantidade de contrato que você vai usar, ele vai interferir de acordo com a quantidade de grana, de dinheiro que você tem. E o stop é a mesma coisa. Eu já falei isso anteriormente. Se eu tenho 1.000, por que eu vou entrar com 10 contratos? Por que eu vou entrar com 100 contratos? Se eu tenho 1.000, eu entro com 1, porque o stop não vai me agredir. Se eu tomar 3 stop, 2 stop de 150 pontos, eu não vou quebrar. E aí você vai acertar o seu stop principal, emocional e stop. Essa é a fase que eu mais apanhei para poder acertar. Eu tive uma dificuldade gigante de acertar o meu gerenciamento de risco. E hoje eu já consegui. E aí vem para a terceira etapa. A terceira etapa é onde você começa a ter ganhos no mercado financeiro. E aí você já passou da fase onde apurou bem a técnica, você já passou da fase onde você já identificou que o mercado ele não é igual todos os dias, que o mercado ele tem ciclos dentro do próprio mês, tem dia de muita notícia, você já entendeu o comportamento do mercado, você já tem os controles emocionais e acertou o seu gerenciamento de risco. Você já não comete mais loucuras, você já entende que se eu tenho 10.000, por que eu vou entrar com 50 contratos? Se eu tenho 10.000 reais, eu vou entrar com um contrato e vou administrando até 4, até 5, mas nunca até 50 contratos. Quando você chega nessa fase, ele chega num grau de maturidade, porque você já alinhou o emocional, importante, gerenciamento de risco e a técnica. Volto a dizer que essa matemática ela é tão importante para o segmento, para você prosseguir no mercado financeiro. Quando você fala assim, quando você chega eu acho que o grande problema, quando você fala em vender curso, quando os caras vendem curso, cara, já falei que não tem nada contra os caras, contra ninguém, mas quando o cara vende curso, cara, já fiz vários cursos, todo curso ele é padrão, ele é para quem está começando do zero. Quando me perguntam assim, Marcelo, você recomenda algum curso? Cara, todos eles eu já paguei vários cursos. Todos eles são muito caros e todos eles vem o beabá do treinamento. Como é que é? Abre conta na corretora, você precisa baixar uma plataforma. E aí quando você vai avançando, esses treinamentos, esses cursos já não fazem muito sentido para você. Quando você chega numa fase, na terceira etapa do processo, e você começa a entender que tudo só depende de você, tudo só depende de nós, depende do que a gente vai fazer, do teu comportamento diante do mercado. Se eu estou bem, não estou bem, se eu estou operando bem hoje ou não estou operando, se eu dormi bem ou não dormi. Cara, depende de você. A terceira etapa ela é maravilhosa. Eu estou
sonhando ou me vendo nessa terceira etapa, e espero que seja uma grande realidade por um longo tempo. Mas eu luto diariamente para que ela perdure, para que ela fique o resto da minha vida. Porque eu estou conseguindo entender os ciclos do mercado no mês, cada período ele se comporta diferente. Eu já comecei a entender que o comportamento ele depende única e exclusivamente de nós, de você, de cada um que vai operar. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham assimilado o que eu estou querendo dizer. As 3 etapas, a primeira principalmente, ela pode ser evitada. A primeira, inclusive, ela pode ser evitada. A segunda, ela pode ser evitada, para você não ter que sofrer tanto. Ela vai acontecer, mas ela pode ser evitada. Ela irá acontecer, as 3 etapas irão acontecer. Você não está preso em uma etapa, as 3 etapas irão acontecer. Só que ela tem que ser de maneira mais calma, tem que ser de maneira mais tranquila. Você não precisa perder 50 mil como eu perdi num dia. Você não precisa perder todo o teu dinheiro como eu perdi num dia. Não precisa. Hoje, se eu tivesse esse bate-papo que eu estou tendo com vocês há 2, 3 anos atrás, quando eu comecei no day trade, cara, minha vida seria muito mais tranquila, porque eu poderia ter evitado muito mais problemas, muito mais perdas do que eu perdi. Hoje eu consigo manter a consistência, hoje eu consigo fazer mais dinheiro e eu consigo evitar as minhas perdas. Hoje eu consigo chegar num ciclo econômico, cara, importante. Eu estou planejando para frente, ou seja, estou querendo manter fevereiro, mas para frente eu estou planejando aumento de capital. Foi o que eu fiz de dezembro para janeiro. Aí agora de janeiro para fevereiro eu vou manter, porque é mês de carnaval, porque é um mês curto. Agora para março eu já pretendo aumentar a minha receita. É um processo, é uma etapa. Eu gostaria muito que vocês comentassem qual etapa do processo vocês estão. Obrigado. Compartilhe com seus amigos. Se for relevante, comente. Quem não é inscrito, quem está vendo pela primeira vez, não é inscrito, acione o sininho. Estou ativo no Instagram. Mais uma vez, obrigado. Fui!